Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Aprendendo o Espanhol através da Bíblia. No nosso podcast de hoje, nós vamos ler o texto em espanhol de Lucas, capítulo 2. Mas antes eu gostaria de falar para você o seguinte: imagine que você viaja e com aquela responsabilidade de fazer aquele evento no exterior, um país que fala, cujo idioma é o espanhol, e você se prepara, estuda, programa, ajusta todos os detalhes, aulas, programas, todo o evento, e tudo sai do jeito que precisava. Tudo sai exatamente como deveria sair. E durante o evento as coisas vão fluindo e você, em determinado momento ali, até palmas você recebe, né, falando o seu espanhol, se esforçando para fazer o melhor, e você aplaudido veementemente pelo seu evento, pela informação que você levou, pela informação que você apresentou, o conteúdo de valor. E isso eu queria que você entendesse o seguinte: isso é reflexo que você, primeiro que você foi entendido, você falou e foi entendido, você foi compreendido, ou seja, o seu espanhol foi bem pronunciado, as pessoas entenderam o que você queria dizer, entenderam o conteúdo, receberam e absorveram. E uma coisa muito importante, o conteúdo de valor que você precisava entregar, você entregou. Isso foi muito importante para essas pessoas, tanto é que uma forma delas agradecerem, uma forma delas expressarem, né, a respeito do que você está transmitindo é aplaudindo, né? Não que o aplauso seja uma coisa importante, receber aplausos não é o mais importante. O importante é o que você leva, a informação que você leva. E esse conteúdo de valor as pessoas aproveitam e desfrutam, e isso tudo pode transformar a vida destas pessoas. Já passei por situações assim, e é muito gratificante você falar, ser entendido. O conteúdo que você tem para apresentar, as pessoas recebem, absorvem, e isso faz uma diferença na vida delas. Então, eu estou falando isso aqui para você porque é muito importante o seu esforço. E nosso trabalho aqui não é um trabalho no sentido de você aprender detalhes gramaticais da língua espanhola. Não, é como se você tivesse aprendendo como uma criança. A criança ela tem o modo dela aprender. Ela vai aprendendo, ela vai ouvindo, e ela vai guardando as palavras. Não precisa tudo fazer sentido. Às vezes a gente imagina que tudo que é dito precisa fazer sentido. A criança não aprende dessa forma. A criança ela aprende ouvindo, e ela vai absorvendo as informações, e ela vai usando na medida que isso vai fazendo sentido para ela. Então você precisa, ao ouvir o espanhol, ao estudar o espanhol, você precisa usar as expressões que fazem sentido para você e que possa fazer sentido para a pessoa que você está falando para elas, ok? Então, nosso objetivo aqui é a leitura do texto bíblico com esse objetivo de aprendermos expressões que fazem sentido para nós e que possa você usar, fazer sentido para as pessoas para quem você vai falar. Mas, é claro, isso exige esforço. A criança, com certeza, ela vai, com o esforço dela, ela vai absorvendo. Ou seja, ela está atenta, ela presta atenção quando uma determinada coisa aconteceu, uma determinada situação aconteceu, e a expressão que foi usada, então ela faz a relação. Tal coisa, tal palavra, tal situação, tal palavra. Obviamente, assim ela vai fazendo relação, né, das situações com o que é dito, com as expressões que podem ser ditas. Então, é nesse contexto que nós estamos aqui lendo o texto bíblico. Ou seja, você tem a situação, a história bíblica na sua mente, nós vamos ler o texto bíblico e você vai fazendo essa mesma relação, de forma que as expressões vão fazendo sentido. Você não precisa entender
Não é esse o objetivo de entender detalhe por detalhe, expressão por expressão, palavra por palavra. É basicamente você fazendo essa associação como no aprendizado da criança, ok? Então nós vamos ler hoje, vamos ler pausadamente o texto de Lucas, capítulo 2, a respeito do nascimento de Jesus. Vamos usar uma versão mais atualizada, bíblica, em espanhol, para que possa ser o texto de mais fácil compreensão. Nós estamos usando versões diferentes até para poder diversificar um pouco. Tá? Na leitura bíblica convencional, tradicional, dos textos para uso do evangélico no modo geral, normalmente eles usam outras versões. Eu também uso outra versão. Mas para aprendizado do idioma, nós vamos usar uma versão aqui de mais facilidade de compreensão do idioma espanhol. Ok? Então nós vamos ler Lucas capítulo 2. Não vamos fazer corte nesse vídeo também. É um vídeo que vai ser completo, toda a leitura. Se houver algum momento que precisa ajustar, nós ajustamos, mas ele vai ser completo até para você perceber que é o que você está vendo, o que nós somos. Ok? Vamos lá. Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Nascimento de Jesus. Por aquele tempo, o imperador Augusto ordenou que se hiciera um censo de todo o mundo. Este primeiro censo foi hecho sendo Quirinio governador de Síria. Todos tinham que ir a inscribir-se a su próprio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Foi allá a inscribir-se, junto com Maria, sua esposa, que se encontrava encinta. E sucedió que mientras estava em Belém, le llegó a Maria el tiempo de dar a luz. E ali nació su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belém havia unos pastores que passavam la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. E naquele momento apareceram junto al ángel muitos outros ángeles del cielo que alabavam a Deus e decían: Glória a Deus en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Quando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos, pues, a Belém, a ver esto que ha sucedido e que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa e encontraram a Maria e a José e al niño acostado en el establo. Quando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron
se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. La luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levantem. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven e havia vivido com seu marido 7 anos. Hacía já 84 anos que se havia quedado viuda. Nunca saía del templo, sino que servia dia e noite ao Senhor com ayunos e orações. Ana se apresentou em aquele mesmo momento e começou a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea,
a su próprio pueblo de Nazaré. E el niño crescia e se hacía mais fuerte, estava lleno de sabedoria e gozava del favor de Deus. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalém para la fiesta de la Páscoa. E assim, quando Jesus cumpriu 12 anos, foram allá todos eles, como era costumbre en esa fiesta. Pero passados aqueles dias, quando volviam a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalém, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalém para buscarlo allí. Al cabo de 3 dias, lo encontraram en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. E todos os que lo oían se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Quando seus padres lo vieron, se sorprenderam, e sua madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre e eu te hemos estado buscando, llenos de angústia. Jesús le contestou: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. E Jesus seguia crescendo em sabedoria e estatura e gozava del favor de Deus e de los hombres. Que texto lindo, lindíssimo texto. E aqui eu busquei ler despacio para sua compreensão. Pero ler despacio se começa assim, lendo despacio. Claro, aqui estou falando espanhol quando estou falando para os amigos brasileiros que querem aprender espanhol. Vamos lá. Então eu li devagar para compreender melhor, para compreender os fonemas, para compreender as palavras, os detalhes que já comentei em outras ocasiões. Então, é muito interessante ler devagar, perfeitamente. Mas você deve buscar, com a fluência, ler de forma que você consiga ler cada vez mais facilmente, mais fluentemente, até depressa. Eu me lembro bem de uma experiência, de uma viagem. Era uma viagem ao Panamá. Eu estava com um amigo que fala até muito bem espanhol. É um dos que estudam, dos que se esforçam para falar bem espanhol. E nós estávamos numa farmácia na capital do Panamá. E ali nós estávamos procurando um produto de higiene, se eu não estiver enganado, higiene pessoal. E a gente conversando ali, e nós fizemos um exercício. A pessoa que estava nos atendendo, ela percebeu que nós não éramos do país, que éramos estrangeiros, e aí nós resolvemos brincar um pouquinho, e aí nós começamos a falar o nosso idioma, né? Falando português. Ela não sabia o que nós estávamos falando perfeitamente, né? Então, aí nós falando normalmente, ela
imaginou alguma coisa, não me lembro muito bem. Aí nós falamos assim, então tá bem. Aí eu com esse amigo, nós falamos assim, vamos falar rápido agora, bem rápido. Aí começou a falar rápido, 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 rápido. E aí ela falou assim, agora vocês estão falando francês. Ou seja, nós estávamos falando o nosso idioma naturalmente. Ela achou que nós estávamos falando, acredito até que ela imaginava que nós estávamos falando português, mas quando nós falamos o mesmo idioma, a nossa própria língua, só que falando rápido, ela disse que entendeu que nós estávamos falando francês. Eu não sei por que razão que falar português rapidamente pode parecer com francês, mas foi uma experiência assim, muito interessante, porque, na verdade, você deve falar, buscar falar pausadamente, ler pausadamente, buscar compreender de forma bem pausada, até para você ir absorvendo e entendendo bem as expressões. Se você não entende a pessoa do outro idioma falando, você pergunte a ela, né, o que quer dizer isso. Você, claro, busque fazer isso no idioma dela. Né? Então, você está falando que é aprender espanhol, então você deve buscar uma forma de perguntar à pessoa, ela vai falar espanhol, você está buscando aprender espanhol, então você pergunta, busque ter um número de expressões que você possa ser entendido claro para você saber o que aquilo quer dizer. Então, o que quer dizer isso? Repete, não entendi. Então, são formas de você. Como que eu digo isso? Como que eu digo aquilo? O que significa isso? O que significa aquilo? São recursos que você pode usar para você aprender ainda mais o espanhol. Especialmente, veja bem, aí que eu vejo que muitos amigos eles cometeram um erro, na minha opinião, um erro grave. Está viajando para um país, não sabe bem o idioma, está no país, ou seja, numa imersão, e deixam de aproveitar um momento especial, um momento extraordinário de aprender o idioma. Nesse momento, você não pode. Alguns perdem, né? Perdão. Alguns perdem tempo. Você não pode perder tempo. É o momento que você tem de ter uma aula, posso dizer, ter uma aula grátis. Você está no país e é hora de você aprender o idioma. Então, pergunte tudo, seja um aluno nessas horas, né? Seja ensinável, é uma expressão que já ouvi, que é muito interessante. Seja ensinável. Então é a hora que você tem para aprender o idioma, perguntar o que quer dizer isso, o que quer dizer isso, o que é isso, o que é aquilo, e vai guardando. Repete, pergunte se você falou certo, repete, a pessoa vai te corrigir. Então é a hora de você aprender, certo? Então, primeiro pausadamente, calmamente, e depois você vai tentando fazer isso de forma mais rápida. Me lembro bem uma outra situação, uma outra viagem, e outro amigo, a gente estava nessa viagem, a gente estava em Havana, e eu fui confundido como cubano. Eu não sei se eu fui confundido como cubano pelo idioma, que eu acho que não foi, ou pela cor, né? Então eu acho que mais pela cor do que pelo idioma, né? Porque foi um país, para mim difícil de entender o idioma, porque cada país tem a sua característica de forma de falar, até mesmo dentro do Brasil, né? Você está no Nordeste, as pessoas falam de um jeito, você está no sul do país falando de um jeito, São Paulo fala de um jeito, assim como os países de um modo geral, né? Uruguai e Argentina tem uma forma muito própria, parecida de falar. Panamá tem uma forma de falar, foi uma dificuldade a primeira vez que eu viajei para entender o panamenho falando. O dominicano tem uma forma de falar, cubano tem uma forma de falar, para cada um país desse, né? Mexicano tem uma maneira de falar também. Para cada país desse, você vai ter, se você não estudar o idioma, você vai ter dificuldade de entender. Mas aqui uma outra sugestão também que eu dou, que eu gostaria de sugerir, é que em cada país desse, eles têm digamos assim, os vícios, como nós falamos, né? Nós temos o nosso jeito de falar como se fosse uma certa gíria, né? Por exemplo, eu me lembro bem de uma expressão na República Dominicana que eu ouvi, até facilmente compreensível para nós, né? Uma senhora falando assim, do jeito dela descontraída, né? Como tu tá?
como tu tá? Era como tu tá, né? Na verdade, ela está perguntando como tu estás, né? Como tu estás. Então, como tu tá. Que, na verdade, nós entendemos bem. Como você vai? Seria para nós, né? Como você vai? Como você está? Então, é uma forma. Mas eu não devo copiar isso para mim, para a minha forma de falar. Outra coisa, por exemplo, no México, eles têm uma forma de usar o por favor, eles usam assim, porfa, porfa, porfa. Tudo bem, você entendeu que porfa é por favor, mas eu acho que não deve copiar esses formatos de gíria de um determinado lugar para lugar, porque você deixa de falar um espanhol mais adequado, e aí você não pode usar essa mesma forma de falar num outro país, num outro lugar. Então, a minha sugestão é que você procure falar da melhor forma, sem absorver os vícios dos determinados lugares. Procura saber a melhor forma, porque a melhor forma você vai falar para qualquer lugar, para qualquer país que você visite. Procure fazer da melhor forma possível, tá? Então, essa é a minha sugestão. Por isso que eu acho que usar a gíria de um lugar, a gíria de outro. Me lembro bem, numa viagem a gente estava na Bolívia. Me lembro bem, foi uma das primeiras viagens na Bolívia. Um amigo nosso, ele usando, já foi o contrário, ele usando a gíria, né, a brincadeira brasileira num outro país. Pouquíssimas formas de brincar, de falar do seu país vai ser compreendido, vai ser exatamente o mesmo do outro país. Muito menos ainda no caso de Brasil e outros países que falam espanhol. Mas aí ele resolveu fazer uma brincadeira própria do Brasil, resolveu falar lá no país onde nós estávamos, na Bolívia. Ninguém compreendeu. Claro que não vai compreender. Não vai compreender. Então você vai falar espanhol, você vai usar a expressão em espanhol. Né? Então você pode, até por uma questão de não saber se aquilo é verdade, então você pode dizer, olha, no Brasil, aí você pode contar, aí você vai contar. Não, lá no Brasil, lá no meu caso, existe uma certa brincadeira, um certo provérbio, né, popular no Brasil que fala isso assim, assim, assado. Né? É, por exemplo, todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Deus. Então, só que isso pode não ser uma realidade no país lá. Então, mas você usou a expressão primeiro no Brasil, né? No Brasil, por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Então, são expressões nossas no nosso Brasil, né? Mas não quer dizer que essa expressão vai ser compreendida no outro país. Você pode até traduzir da melhor forma possível para o idioma espanhol, mas você tem que dizer que essa expressão é usada no Brasil. Aí eles vão entender, né, o seu espanhol bem falado, você está se esforçando para falar um espanhol bem falado, e aí eles vão te contar uma coisa. Ah, sim, aqui é um pouquinho diferente. Aqui se diz dessa e dessa forma. Eu costumo sempre fazer isso, de dizer que é uma expressão aqui, eu tenho contato com alguns amigos de outros países, e eles dizem, aqui é mais ou menos isso, a expressão aqui nós usamos dessa e dessa e dessa forma. Então, essa é uma forma educada de você contar, tipo um provérbio popular, uma expressão popular do seu país, para você contar no outro país. Mas não faça uma brincadeira do seu país achando que no outro país eles vão entender essa brincadeira. E às vezes você pode até ser mal interpretado. Não faça isso, que você pode ser mal interpretado. Então, é a minha sugestão para que você procure fazer o melhor possível, de forma que você tenha o melhor aproveitamento possível. Volto a dizer, nós estamos aqui lendo Bíblia, nosso conteúdo é Bíblia, e, mais uma vez, não é estudo bíblico, não estamos fazendo estudo bíblico, não estamos buscando aprofundar no conteúdo bíblico, é apenas leitura da Bíblia, única e exclusivamente leitura da Bíblia, da história bíblica, das expressões bíblicas, porque somos familiarizados com esse texto, somente isso, nada mais. Mas você pode, nesse conteúdo bíblico, você pode entender e falar determinadas coisas, mas tem muitas coisas que são próprias do país, são próprias do Brasil, não são próprias do outro lugar. E voltando aqui à questão de ser pausado, depois de você ler um bom tempo, você procurar ler de forma pausada,
procura exercitar a fazer isso de uma velocidade um pouco maior, um pouquinho mais rápido, para que você possa ter segurança, domínio e, claro, também ser muito devagar, como diríamos aqui, ser muito lerdo. Nem todo mundo gosta dessa lerdeza toda, né? Eu, naturalmente, eu sou um pouco lerdo, mas nem todo mundo gosta disso, dessa lerdeza que um ou outro possa ter. Então, procura ler pausadamente, entender pausadamente, falar da forma mais correta possível, e depois você vai tentando aumentar essa velocidade. Você precisa ter segurança que o que você está falando está sendo absorvido e pode transformar a vida das pessoas. Veja bem, transformação, levar transformação à vida das pessoas é uma das coisas que mais causa satisfação, que mais faz bem às pessoas. É você levar transformação à vida das pessoas. E esse é o meu interesse aqui, trazendo esse conteúdo para você. Ok? Espero que tenha sido de valia, espero que tenha sido proveitoso e espero seu comentário. É muito útil seu comentário e até a próxima oportunidade. Felicidades.